Números capítulo 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns presos por prisioneiro. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares este povo em minha mão, em interdito porei suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e pôs em interdito a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor entre o povo mandou serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disseram: Pecado havemos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Te faze uma serpente ardente e a põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que atentar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, atentava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel se partiram e alojaram-se em Obote. Depois se partiram de Obote e se alojaram nos outeiros de Abarim, no deserto que está em fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali se partiram e se alojaram junto ao ribeiro de Zerete. E dali se partiram e se alojaram desde a banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus. Porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras de o Senhor, contra Varreb, em pé de vento, e contra os ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E Abir se partiram. Este é o poço de que o Senhor disse a Moisés: Ajunta ao povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, cantai dele por vezes. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões. E do deserto se partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do ermo. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar por tua terra, aos campos, nem às vinhas, nos não desviaremos. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos teus termos.
Porém, Sião não deixou passar a Israel por seus termos. Antes, Sião congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada, e tomou sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades, e habitou em todas as cidades dos amorreus em Hesbom, e em todas suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sião, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado de sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os proverbiantes: vinde a Hesbom, a cidade de Sião, se edifique e fortifique, porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Sião, e consumiu a Ar dos moabitas, os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós! Seus filhos que iam fugindo, e suas filhas, entregou em prisão a Sião, rei dos amorreus. E nós outros os derribamos. Hesbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofá, que até Medeba se estende. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, mandou Moisés a espiar Jaezer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram aos amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dado tenho em tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram sua terra em possessão hereditária.